boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live para a leitura do livro As 7 Leis Espirituais para o Sucesso, de Deepak Chopra. Hoje nós faremos a leitura da terceira lei, que é a terceira lei, que é da causa e efeito, ou a lei do karma. Então, seja muito bem-vindo. E vou pedir para vocês deixarem aí um comentário se vocês estão acompanhando os vídeos, se assistiram as 2 primeiras lives e se vocês conseguiram fazer o exercício proposto pelo autor. Só para lembrar rapidinho, de repente você não acompanhou as 2 primeiras lives. A primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, e como exercício o autor propõe que a gente fique um dia buscando momentos de silêncio, fazendo meditações, ou então ficar sem fazer julgamentos, Até tem a frase, hoje eu não julgarei nada que aconteça. Então esses 3 exercícios são para que a gente possa se conectar com o campo da potencialidade pura. Ontem nós vimos a lei da doação, ou a lei do dar e receber, e essa lei muito linda, que nos fala que quanto mais a gente doa, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Que o dar e receber, eles são 2 faces de uma mesma moeda. E aí o autor propõe um exercício de que a gente possa doar o melhor de nós a qualquer pessoa que a gente encontrar. Então, o que ele quer dizer isso? Que a gente, ao encontrar alguém, a gente possa emanar para essa pessoa um pensamento, abençoando essa pessoa, desejando felicidade, desejando alegria, desejando prosperidade. Que também a gente possa receber de forma agradecida todas as dádivas ou todas as bênçãos do universo que ele tem para nos dar e que ele nos entrega isso a todo dia. Então, a possibilidade de viver todo dia, de você fazer escolhas diferentes e você experimentar coisas diferentes. E a terceira, então, tarefa seria de a gente assumir o compromisso de manter o fluxo da riqueza e da abundância em nossas vidas. E fazendo esses 2 exercícios anteriores, nós já estaríamos mantendo esse fluxo da abundância e da riqueza que a gente recebe a partir do dar e do receber. Então foram 2 leis aí muito lindas assim, para a gente colocar no nosso dia a dia. Lembrando também, para quem não acompanhou os 2 primeiros dias, a iniciativa de fazer essa leitura desse livro vem do convite que o autor faz ao final do livro, pedindo para que as pessoas que tenham acesso a essa lei compartilhem, convidem mais pessoas para conhecer, para que a gente possa fazer parte desse movimento que se chama Rede Global para o Sucesso Espiritual. Então o autor diz que quanto mais pessoas acessarem essas leis, quanto mais pessoas começarem esse processo de autoconhecimento a partir da aplicação dessas leis, a gente vai ter um mundo melhor, Porque nós também seremos melhores, consequentemente, um mundo melhor, mais abundante, com mais riqueza. Então vamos lá, vou começar a leitura dessa terceira lei. Ele tem uma epígrafe aqui também que resume muito bem a ideia. Toda ação gera uma força energética, que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e o sucesso. Então, para quem acompanhou ontem, a gente já percebe aqui que, embora essas leis elas sejam, a gente pode olhar para elas separadamente, todas elas têm conexão uma com a outra, Então aqui ele vai falar que quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, então o exercício de hoje, de você agradecer, de você abençoar, de você desejar o sucesso para o outro,
gera frutos para o nosso karma. Então a gente fica em crédito com esse nosso karma e aí também como consequência a gente, né, tem mais possibilidade de acessar esse campo da felicidade e do sucesso. É um resumo bem assim da ideia. Então, a terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. Karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado: você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica, então, escolha e ações conscientes. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos. Eu, pessoalmente, adorei essa expressão. Tanto eu quanto você somos escolhedores infinitos. Em nossas vidas, a todo momento, entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Então, o que ele vai falar aqui sobre a lei do karma, né? Quantas vezes a gente não se pegou falando que a gente vai revivendo ciclos ou vai revivendo situações repetidamente ao longo da nossa vida e a gente às vezes até né, fala, eu já usei muitas vezes essa expressão, meu Deus, só pode que eu joguei pedra na cruz, só pode que eu fiz alguma coisa muito grave para eu estar passando por essa dificuldade, só pode que eu fiz algo tremendamente horrível, né, para estar sofrendo desse jeito ou passando por uma dificuldade como essa. Porém, aqui já no início da lei, ele vai dizer que tudo é uma relação de causa e efeito. Então, nós estamos vivendo hoje resultado ou efeito das ações e das escolhas que a gente fez no passado. E quando ele fala que causa e efeito são simultaneamente, causa e efeito é causa e efeito simultaneamente. Por quê? Porque hoje o meu presente, que é o efeito da minha causa, né, o efeito lá da minha escolha no passado, o que eu estou vivendo hoje, esse efeito vai ser a causa daquilo que eu vou viver no futuro. Então, por isso que é simultaneamente. É uma coisa que se retroalimenta. Então, se a gente vai pensar nessa dificuldade que cada um está passando, é aqui que ele diz que a gente começa um caminho do autoconhecimento, né? Que isso apareceu lá na primeira lei também. É o olhar para dentro. Será que a gente consegue identificar qual foi a escolha que eu fiz no passado que está gerando esse efeito no meu momento presente? Ele diz aqui, quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. A gente sabe, né, que o nosso consciente é só 5% de tudo, de todo o jeito que nós funcionamos, a gente funciona conscientemente só 5%. 95% é o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente. Então, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não lembra, aquilo que a gente não identifica. Então, imagina quantas escolhas a gente faz a partir do inconsciente ou do subconsciente que a gente vai depois sofrer uma consequência ou vai sofrer o efeito dessa escolha que a gente faz. Então, mesmo que a gente não se dê conta,
nós estamos escolhendo o tempo todo. Por isso que a gente fala muito em crença limitante, né? Que são as nossas crenças, são aquelas ideias, aqueles pensamentos que a gente incorporou, aprendeu como certo, mas que a gente nem pensa mais sobre isso. Está tão automático que a gente age, né? A gente toma decisão a partir dessa crença, mas de forma inconsciente. Então, por isso que falo tanto, né? Você precisa olhar para as suas crenças, você precisa olhar se realmente isso é um pensamento seu, se isso que você está dizendo realmente você acredita, ou é algo que você ouviu tanto na tua infância ou em vidas passadas, que você hoje acredita que isso é real e você nem para pensar sobre isso. Então, isso que ele fala, que as nossas escolhas acontecem de forma inconsciente. Daí ele continua aqui, ó, dá um exemplo, né? Se eu o insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe dirijo um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo, e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe dirigir um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Reflexos condicionados quer dizer que são as nossas crenças funcionando ali, né? A gente deu tanta atenção e acreditou tanto naquilo que isso já está condicionado a gente reagir e pensar dessa forma. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida, sempre que se fizer soar uma campainha, começará a salivar assim que ouvir a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um reflexo condicionado ao associar um estímulo, que é a comida, a outro, que é o som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas reações parecem ser disparadas automaticamente por pessoas e circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato. Essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. Então, aquilo que eu falei, né? Quando a gente age muito, quando a gente age no reativo, né? Nós estamos sempre reagindo a alguma coisa que nos acontece. Uma situação, uma pessoa, alguém vem e nos xinga ou fala alguma coisa, nos ofende e a gente reage daquela forma sem mesmo pensar, né? O que é que a gente poderia fazer, que de repente aquele momento seria um momento de silenciar. Então, isso é a gente agir no condicionamento, isso é a gente agir no piloto automático, lá no modo inconsciente, sem trazer para a consciência, sem pensar sobre aquilo, mesmo que seja rapidamente e de repente identificar que a reação não seria a melhor escolha naquele momento. Então, se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o do consciente. Esse processo, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Então, o que o autor está chamando, né? Ele está chamando a atenção para que a gente tome as nossas decisões e faça as nossas escolhas de modo mais consciente, não de forma reativa, não sempre na reação, mas a todo momento em que você, né, precisar fazer uma escolha, mesmo que seja durante uma conversa, a decisão de uma decisão que você precisa tomar, que vai refletir na tua vida de modo direto, que você traga isso para o consciente, que você observe aquele momento
e observe a escolha que você está tomando, porque você pode mudar a tua escolha de imediato. Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si mesmo 2 perguntas. Aí ele vai dizer quais perguntas nós poderíamos fazer. Quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Então, a resposta à pergunta quais serão as consequências da escolha que eu estou fazendo, essa resposta vai vir do nosso coração, do nosso cardíaco. Ele já vai explicar como é que a gente identifica isso. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então, esta escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor, se essa escolha for sim. Então, persista nesta escolha, seja qual for. E se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem por perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo, é a resposta certa para uma situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos os que forem influenciados por ela. Olha que coisa mais linda, né? O que ele está dizendo? Que dentre milhares de escolhas que a gente pode fazer, centenas de escolhas que a gente pode fazer, há uma que vai ser a ação correta e espontânea. E é essa que vai nutrir todo o nosso ser. E nutrindo o nosso ser, isso quer dizer que vai nutrir tudo aquilo que a gente vai fazer a partir dessa escolha, bem como vai nutrir todos aqueles que estão ao nosso redor, que sofrem a nossa influência. Ele vai explicar como que isso acontece. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece 2 tipos de sensações. Uma é a do conforto, a outra é a do desconforto. E imediatamente antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo enquanto faz a pergunta: se eu escolher isso, o que acontecerá? Se o seu corpo enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. No Axis tem uma ferramenta, que é uma das ferramentas que eu trabalho no workshop, ferramentas para criar leveza na sua vida, é justamente essa conexão com o nosso corpo. E ele nos ensina que toda vez que a gente sente o nosso corpo de forma expansiva, quando a gente sente essa leveza ou esse conforto, é sinal de que aquilo que nós estamos pensando ou desejando, ou aquilo que nós estamos escolhendo é a escolha certa. E aí a gente não precisa ter dúvida, a gente segue a escolha que a gente fez. Mas se no momento em que a gente faz a escolha ou faz uma pergunta e a gente sente um desconforto, e esse desconforto pode ser o seu corpo contraindo, então isso quer dizer que essa resposta não vai criar mais para a sua vida. Essa resposta não é o caminho que você deve seguir. E aí ele vai dizer assim, que para alguns a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar. Então, né, aqui está muito próximo esses 2 chakras. E a gente pode sentir ao mesmo tempo tanto o plexo, né, o nosso cardíaco, quanto o nosso plexo solar. Para a maioria, no entanto, manifesta-se na área do coração. Conscientemente, preste atenção nessa área do coração e pergunte pergunte a ele o que fazer. Depois, espere pela resposta. Uma resposta física na forma de sensação, mesmo que seja muito leve. O importante é que está lá, em seu corpo. Somente o coração conhece a resposta certa.
Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental. Não é. O coração é intuitivo, ele é holístico, ele é contextual, relacional. Não se orienta por perdas e ganhos. Ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização infinita, que leva tudo em conta. Então, olha que lindo que ele está dizendo. Tem muitos autores de várias perspectivas que dizem que o nosso corpo sabe a resposta. E claro que é esse corpo alimentado por essa inteligência infinita, que é essa inteligência que nos move, né? É essa inteligência que nos anima. Então, não é só o corpo biológico, é esse corpo biológico dotado dessa inteligência inata, que também alguns usam esse termo para dizer. Então, toda vez que nós ouvirmos o nosso corpo, toda vez que o corpo nos der um indicativo a partir do cardíaco, a partir da expansão e da leveza, nos dá um indicativo de que essa é a escolha que nós devemos tomar. E lembrando que nós estamos falando de escolha aqui, porque nós estamos falando da lei do karma, que é a lei da causa e efeito. Então, todo o efeito que acontece, tudo que acontece na nossa vida, ela é efeito de uma escolha que a gente fez no passado. Então, são as ações que a gente escolheu fazer no passado que determinam o nosso efeito, ou a gente pode chamar assim, que determinam o nosso destino. Então, não é que a gente vem aqui, tá tudo traçado e, né, você não vai poder fazer nada. As nossas escolhas fazem parte do nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher isso ou aquilo. Mas a gente sabe que tudo que a gente escolher vai ter uma consequência, vai ter um efeito. Então, o plantio, né? O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é. Então, o que você vai plantar é o que você vai colher, como diz lá no início do capítulo. Olha que interessante isso, ó. Às vezes pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar os dados do que qualquer outra coisa que exista nos limites do pensamento racional. O nosso coração, ele tem 50% ou 5 milhões a mais de neurônios do que o nosso cérebro, né? Então, o nosso coração, ele é o primeiro órgão que começa a se construir quando acontece, né, a gestação, quando acontece a fecundação. O coração é o nosso primeiro órgão, é ele que faz com que tudo aconteça no nosso organismo. Então, olha a potência que o coração tem. E como faz sentido, né, o autor dizendo que o quanto ele é acurado de inteligência para saber se as nossas escolhas vão criar mais, serão mais expansivas, e não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser. Mas antes, precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento em sua vida. Que falamos agora, né? Se assim agir regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, né? Perceber o seu coração expandindo, confortável para você aquela escolha, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. Olha que lindo que é isso, né, gente? Então, saber assim, ó, que nós... Aquela ideia que a gente diz, nossa, mas isso é tão batido, né? Que toda a verdade, né? Tudo aquilo que a gente precisa saber está dentro da gente. É isso que ele está dizendo. Tudo que nós precisamos saber para fazer, para criar coisas positivas, para criar mais
abundância, mais riqueza, mais prosperidade. E não estou falando só de dinheiro aqui, estou falando de tudo, né? Porque essas leis tratam de tudo na nossa vida. Mais consciência a gente tiver disso, mais a gente vai criar. E mais efeito positivo a gente vai fazer na nossa vida e na vida das pessoas que estão próximas de nós. E o karma passado? Essa parte é muito interessante que ele vai dizer. Como ele influencia você agora? Há 3 coisas que você pode fazer com relação a isso. Uma é pagar seus débitos do karma passado. É o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora de forma inconsciente. Isso também é uma escolha. Às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagamento. Há um perfeito sistema de acerto de contas neste universo, uma constante troca de energia de e para. Né? Então, a primeira possibilidade é você pagar, é você achar que realmente toda essa dificuldade, tudo isso que vem acontecendo é algo que você fez lá, então o que você está fazendo com esse teu sofrimento todo é pagar o teu débito, né? É pagar o teu karma, aquilo que você fez de errado na outra vida e continuar assim, e tá tudo certo. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Este é um processo muito interessante. Você pode se perguntar quando está pagando um débito: o que estou aprendendo com esta experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil esta experiência para meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, que é diferente do karma. Que é o Dharma? É o seu propósito de vida, e do qual falaremos na 7ª lei espiritual do sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. Então, se nós estamos passando por um processo de dificuldade, que você vai identificar tudo é karma, né? Porque tudo é causa e efeito. Então, se eu não estou gostando do meu karma, se eu não estou gostando daquilo que está acontecendo, em vez de eu simplesmente ficar nesse sofrimento e aceitar, eu posso transmutar. Eu posso fazer perguntas. O que é que isso que está acontecendo comigo, que eu não estou gostando, que não está me fazendo bem, que eu não estou avançando, que eu estou estagnada, que eu estou repetindo todo esse drama, né? Esse trauma, essa questão toda dolorosa aqui. Eu posso perguntar: o que é que eu posso aprender com isso? O que essa situação está querendo me mostrar? Que conhecimento, que aprendizado tem atrás disso? Esse é o observar que a gente leu lá no começo, né? Então, quando eu paro e faço essas perguntas e começo a observar isso, eu transformo esse karma numa nova expressão. Não numa expressão de sofrimento e de aceitação, mas numa expressão de aprendizado, de transmutação. Pessoal que está acompanhando aí, está fazendo sentido? Se está fazendo sentido, coloca aí um coraçãozinho para eu saber se estão acompanhando. E se alguém tiver alguma dúvida, também pode colocar aqui no ponto de interrogação, escrever ali, que depois, se eu conseguir, eu respondo por aqui. Então, ele vai dar um exemplo. Olha só. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se: o que esta experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com o seu corpo da próxima vez. E se o seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe, então, ao se perguntar: como posso tornar essa experiência útil para os meus semelhantes? Talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas.
Então, dessa forma, enquanto paga o seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. Interessante, né? E aí a terceira maneira, então, que a gente pode lidar com isso é transcendê-lo, transcender o karma. O que isso quer dizer? Entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja num rio. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos do seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, do seu íntimo. Isso é feito por meio da prática da meditação, né? Ele sugere aqui que a gente faça a prática da meditação. Mas o que ele está dizendo aqui? Como que a gente consegue transcender esse karma? É a gente entrar nesse processo de autoconhecimento. É entrar nesse processo de olhar para o seu interior e lavar, limpar essa roupa suja que você vem trazendo. Então, olhando para aquilo que não tá bom, aquilo é um indicativo do que você precisa mudar para você chegar no outro polo, no polo, né, positivo, digamos. Se não é bom, tá ruim, é negativo. Então, isso está me dizendo o que eu preciso mudar para chegar no polo positivo. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera memória, a memória tem a capacidade ou o potencial de gerar desejo, e o desejo gera novamente a ação. Os processadores operacionais da sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo. Então, a alma que a gente traz para essa vida, né? O nosso espírito, que é infinito, que é eterno, nós somos seres infinitos, a gente viveu outras vidas e viveremos outras mais, de formas diferentes, de repente, né? Estamos aí num processo de evolução e a nossa próxima encarnação não seja num corpo tão denso quanto esse, talvez a gente já esteja numa nova dimensão, numa dimensão mais sutil, digamos assim. Então a alma, ele é um feixe de consciência que traz essas memórias, que traz todas as memórias das escolhas que a gente foi fazendo em nossas vidas e mesmo nessa vida aqui, né? A gente vai guardando isso no nosso disco rígido, digamos assim. Tornando-se consciente dessas sementes, então, da memória e do desejo, você passa a ser um gerador consciente da realidade. Ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que você precisa fazer. Então, para a gente mudar o nosso karma, para a gente mudar uma situação que a gente está aqui olhando, que a gente considera negativa, de estagnação ou de escassez, a gente só precisa fazer escolhas conscientes. A gente só precisa sair do piloto automático e olhar para aquilo que está gerando esse efeito. Qual é a causa? Que no caso, a causa são as nossas escolhas de forma inconsciente. E se você identifica, você consegue fazer novas escolhas e aí terá, consequentemente, novos efeitos, né? Novas consequências. E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo quanto para todos que são afetados por ele, seu fruto será a felicidade e o sucesso. Então, até agora, né, essas três leis, embora olhadas separadamente, a gente pode fazer um link entre elas. Quando você entra
no seu processo de autoconhecimento e você se aproxima do seu eu interior, que a gente viu lá na potencialidade pura, você começa a descobrir quem você realmente é, né? E quando você descobre quem você realmente é, você pode ser mais certeiro nas suas escolhas, porque você começa a escolher por aquilo que é verdade para você. Você não escolhe a partir do que é verdade para o outro, ou a partir daquilo que a sociedade, né, diz que tem que ser, como aquilo que é norma, que é regra. Você passa a escolher a partir daquilo que é você. E se é verdadeiro para você, se é genuíno, se expande o teu coração, se é confortável, se isso te causa leveza, não tem possibilidade do resultado disso ser uma coisa ruim, ser uma coisa negativa. O teu corpo, o teu coração está te indicando que é por aí e o resultado só pode ser positivo, só pode ser criação de mais riqueza, de mais prosperidade, de mais abundância, de mais amor, de tudo aquilo que você deseja. Então, assim, e às vezes é bem difícil para a gente entender isso, né? Porque nós temos uma mente limitada. Veja bem, se nós usamos só 5%, né? Só 5% das nossas ações e pensamentos são conscientes, é muito limitado. Para a gente também conseguir entender essa mente ilimitada que é o Criador, essa mente ilimitada que é essa energia que compõe o universo. Então, eu acredito que não seja muito importante assim você saber exatamente qual foi a causa daquilo que tu está vivendo hoje, né? Qual foi a causa, o que aconteceu em tuas vidas passadas, a tua ancestralidade, que também isso é uma carga que a gente traz muito forte, ou o que é que aconteceu quando você estava na barriga da tua mãe, ou quando você era criança e tal. Isso não importa tanto. O que importa mais é você estar consciente daquilo que está acontecendo no presente. Porque é o teu presente que vai construir o teu futuro. É o teu presente que vai gerar, né, o teu futuro. Então, se aquilo que eu escolhi no passado está me dando indicativo de que isso aqui não foi uma boa escolha, então o que eu estou vivendo hoje me dá indicativo para eu fazer uma escolha diferente, para eu construir. Eu não preciso ficar buscando muito porquê ou justificativa. Claro que se você busca por isso, você anseia por isso, você tem como fazer isso. Você tem técnicas quânticas, energéticas, terapêuticas que vai te ajudar a fazer isso. Mas não é necessário. Você pode simplesmente transmutar. Você pode transcender esse karma a partir das tuas escolhas mais conscientes. Então, é isso, é observar, né? Você ser observador da tua realidade, observador do teu... Gente, assim, isso que eu falei agora, nada mais é do que aquilo que tem se falado tanto, né? Eckhart Tolle trouxe o poder do agora. O que é o poder do agora? É o poder do estar presente, de você estar consciente com aquilo que está acontecendo contigo, estar consciente com as escolhas que você está fazendo. Esse é o poder do agora. Porque se você fizer as suas escolhas de forma coerente com o seu coração, né, com a sua verdade, com a sua leveza, você está presente com aquilo que está acontecendo, porque você não tá agindo no piloto automático, você não está sendo reativo às coisas que estão acontecendo com você. Então, olhando desta forma, a gente vai entender que o karma não é um castigo. Né? Como a gente diz, joguei pedra na cruz, então agora olha aqui, estou sendo castigada. Não, o karma ele é um aprendizado. Ele é o universo mostrando para você que você precisa fazer escolhas mais conscientes, que você precisa fazer escolhas diferentes do que você fez até agora. Então, o karma está indicando o nosso caminho de evolução. Muitas vezes e quase sempre pela dor, né? A gente não diz que a gente aprende pelo amor ou pela dor, a gente ainda escolhe, infelizmente, na maioria das vezes, aprender e evoluir pela dor. E é isso, né? A dor é o karma nos mostrando. Mas, ao mesmo tempo, como Deus é maravilhoso e bondoso, o Criador,
Está dizendo, olha, você pode escolher diferente. Você pode percorrer outro caminho para você construir a sua vida aí da forma como você deseja. Ai, a gente já deu aqui 40 minutos. Como é que foi, pessoal? Como é que tá? Tá fazendo sentido? Consegui ser clara na leitura e tentando explicar, não, mas né, tentando trazer aqui para o meu consciente mais clareza para a leitura aqui do autor. Podem dizer aí como está, eu agradeço. E aí, então, né, como a gente fez nas leis anteriores, e esse é o objetivo da leitura, né, é o objetivo de fazer com que a gente coloque em prática, traga estas leis para a nossa vida, no nosso cotidiano. Então, quais são as ações que ele propõe, né, que a gente faça amanhã, né? Lembrando que eu estou sempre lendo na noite anterior, que é para que a gente consiga fazer o exercício no dia seguinte. Ele vai dizer assim, ó. Então, na terça-feira, observar as escolhas que vai fazer a todo momento. É na observação dessas escolhas, e na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Então, aqui, ele está propondo que a gente faça aquele exercício, que a gente não faça as escolhas no piloto automático, não faça as escolhas de forma reativa. Que, se a gente está conversando com alguém e alguém solicita algo para a gente, você precisa escolher sim ou não, dessa forma ou daquela forma, que a gente não faça pá, que a gente pelo menos respire. Se eu escolher isso, isso vai criar mais. Aquelas 3 perguntinhas aqui, ó. Daí que vem na sequência. Toda vez que você fizer uma escolha, pergunte: quais serão as consequências dessa escolha? Esta escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela? Então você faz essa pergunta e você ouve o seu coração, ou você sente o seu coração. Se o teu corpo, né, a partir aqui do teu coração ou do teu plexo solar, der indicativo de expansão, né, se o teu corpo se sentir confortável, é essa a escolha que você precisa fazer. Então, já vem o terceiro momento, que é você pedir a orientação para o seu coração. E seguir a mensagem enviada por ele, de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregue-se totalmente a ela, né? Então, siga aquilo. Se for de desconforto, parar e ver as consequências daquele ato com sua visão interior. Esta orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas, tanto para você quanto os que o circundam. Então, lei do karma ou de causa e efeito nada mais é do que as nossas escolhas. Somos escolhedores infinitos, nós temos escolhas disponíveis para nós a todo momento. A todo momento você pode escolher ficar com raiva, ficar rancoroso, ficar remoendo aquele pensamento, remoendo aquela situação, ou você pode escolher não se afetar por ela. E se for algo muito, muito forte ou com uma intensidade, você pode fazer a pergunta: o que eu posso aprender com essa situação aqui? E seguir com a tua vida de forma melhor. Você pode escolher não responder de forma ríspida ou responder de forma agressiva se alguém de repente vier lhe ofender, se de repente alguém olhar para você de uma forma estranha, se alguém te julgar. Você pode escolher não aceitar nada disso para você e você seguir o seu dia, né, com mais leveza, com mais expansividade, com mais amor, com mais felicidade. Lembrando assim, que desde o começo o autor, né, o Deepak, vem nos mostrar que é a partir da alegria e da felicidade que a gente constrói uma vida mais abundante, que a gente constrói uma vida com mais sucesso, tanto financeiramente
quanto daqueles outros valores que são tão importantes para nós, né? Que são a alegria, o amor, a felicidade, o estar bem, ou você estar em paz consigo mesmo, de você poder deitar e dormir um sono tranquilo, porque naquele dia você não julgou ninguém, você não ofendeu ninguém, as suas escolhas foram as escolhas a partir do seu coração. Então, olha que maravilhoso. Isso só pode construir uma vida mais expansiva, uma vida mais criativa, porque a nossa vibração vai mudar. E a gente sabe, né, que a nossa vibração, ela é balizadora de tudo aquilo que a gente atrai pra gente. Então, se nós estamos vibrando aí no amor, na alegria, na paz, no perdão, nós vamos atrair coisas boas para nós. Se nós estamos vibrando aí, né, na raiva, no ódio, no rancor, no não perdão, é essa vibração que a gente vai atrair para nós. São essas coisas que a gente vai atrair para nós. E nós estaremos produzindo mais karma para a gente ir curando aí ao longo da nossa vida ou das nossas próximas vidas. Então, para hoje é isso. Eu espero que vocês consigam colocar, né, lembrar desse exercício amanhã e colocar em prática. Eu espero que tenha sido contribuição para vocês. E eu aguardo, né, amanhã, terça-feira, a gente vai falar da quarta lei, que é a lei do mínimo esforço. E é uma lei maravilhosa para tudo aquilo que a gente quer construir e criar. Agradeço a companhia de vocês, vou mostrar aqui novamente o livro. É um livrinho maravilhoso para a gente ter na cabeceira, para revisitar e ler. Obrigada, Neuci. Obrigada. Então é isso. Boa noite para todo mundo e até amanhã.